O estudante, ao resolver o problema proposto na tirinha, percebeu que havia um erro e que, na realidade, o homem em questão teria 80 centavos a mais e não 90. Desculpa aí. Saúde. Então, o homem tem 20 moedas, sendo elas de 10 e 50 centavos. Se as moedas de 10 fossem de 50, e as moedas de 50 fossem de 10, ele teria 90 centavos a mais do que tem agora. Quantas moedas de 10 e 50 ele tem? Tá, beleza, não é difícil. Só chamar, sei lá, uma coisa de X e outra de Y e fazer. Então, eu fiz um sisteminha de equações, mas aí eu não sabia o que fazer. Eu fiz x mais y é igual a 20. Aí x vezes 10 mais y vezes 50 é igual a k. E depois x vezes 50 mais y vezes 10 é igual a k mais 80. A ideia é essa. Utilizando o valor de 80 no lugar de 90 e resolvendo corretamente o problema, conclui-se que o valor... Tá, e por que tu não conseguiu resolver? Porque chegou nesse sistema de equações, eu não sabia onde fazer o quê. Mas tu foi bem, escreveu o sistema de equações, gostei. Deixa eu pôr aqui. X mais Y igual a 20. Daí tu falou que... X vezes 10 mais y vezes 50 é igual a k. A questão é que tu tem 3 incógnitas, né? X, Y e K. Se tu tem 3 equações, com certeza você consegue resolver. Qual é a próxima equação? 50x mais 10y é igual a k mais 80. Eu tenho certeza que dá para resolver, tá? A gente só precisa fazer as substituições. Beleza? Tá. Se fosse um de 2 equações, eu acho que eu conseguiria, mas como é 3 e a gente ainda não viu isso no cursinho, eu fiquei um pouco na dúvida. Tu sempre pode isolar, por exemplo, pode começar isolando o X aqui. Daí tu teria X igual a alguma coisa. Daí E tu se eu jogaria isolasse o K? também. Teria Agora eu K. pensei nisso. K igual. Aqui já está isolado o K, né? Por exemplo, você já poderia pegar a terceira Exato. equação. Só que eu E acho que aí esse é um caminho meio devagar aqui, mas tudo bem. Mas dá para fazer, vamos fazer desse jeito que funciona sempre. Aí no lugar do K a gente coloca esse cara, né? Uhum. Pronto. Uhum. Agora dá para isolar, por exemplo, o X. Sim. Passar o X para um lado. Vai ficar 40x é igual a 40y mais 80. Certo? Uhum. Sabe, dá até para fazer o seguinte. Dá para passar Dá para o... dividir por 40, né, na verdade, que aí vai ficar Isso. x é igual a y mais 2. Não, 80 dividido por 40 não é 2. 80 por 40 é 2. Não, era 80, tô falando besteira. Eu pensei que era 8. Acabei não copiando. Tô meio podre. E pronto, agora tu já encontra qual que é o valor da outra letra ali, né? Que no caso é o Y. Uhum. Sim, tá, tu vai substituindo. Então, o y vai ser igual a 9, é isso? Isso. Agora que o Y é 9, o X é 11. X é 11. Daí é só substituir aqui que tu encontra o valor do K, né? Nossa, que essa semana eu tava mal também. Chegando nessa reta final de cursinho, fica complicado. Quando que é a tua prova mesmo? A da PUC é daqui um mês, é 27. Tu já tá fazendo cursinho desde o começo do ano? Não, eu decidi que eu queria fazer outra faculdade em julho, então eu tô desde agosto. Ah, tá. Mas tu tá bem pra quem começou tão cedo, você é esperta. Obrigada. Essas questõezinhas aí estão... Essa aí eu acho que foi só uma falta de vontade, assim, vamos dizer. Eu acho que eu fiquei. Era ontem à noite, eu falei, eu vou tentar. Aí eu tentei, não sei, eu falei, vou deixar pra amanhã.
Pra ter certeza que a matemática te permite, sempre que tu tem 3 incógnitas, encontrar o valor das 3 exatamente se tu tiver 3 equações. Considere 2 cilindros circulares retos de volumes VA e VB, Tinha um antes. respectivamente. Oi? Tinha um antes. Que é Tinha um um do antes. sistema de... Bom, pode ser esse aqui. É que na ordem veio esse. Então a gente... então pode ser esse. De modo que a medida do diâmetro da base do cilindro A seja igual à medida do diâmetro, a medida da altura do cilindro B. Um contrário do outro. E a medida da altura do... Se VA dividido por V 2/3 e um menos o outro é tanto, B mais A é tanto. Quanto será que é, né? Então, eu fiz o volume dos cilindros, um pelo outro igual a 2/3. Então, deu igual π vezes meio A ao quadrado vezes B. Meio? Porque A é o diâmetro, né? Ah, sim. A sobre 2, né? É dividido por π, B sobre 2 ao quadrado vezes A é igual a 2/3. É E aí, verdade. fazendo as coisas, dá 6A quadrado B é igual a 4B quadrado A. Tá, então eu vou confiar em ti, porque isso aqui é bem for dummies mesmo. Deu quanto? Deu 6A quadrado B é igual a 4B quadrado A. Ah, dá pra simplificar muito isso aqui, né? Dá tipo pra cortar este com este com este, e dá até pra dar uma simplificadinha ali. Nossa, eu Vai não ficar vi isso. 3A Vai igual a ficar 4B. 3A igual a 4B, tá certo. Opa, desculpa, 2B, que eu cortei ali o... Isso. Na prática aqui, o AB é igual a 2/3, né? Uhum. E agora a subtract vai dar 12π. A coisa Aí eu é... fiz também o volume, eu usei essas coisas, né? E aí deu π B quadrado A menos π B quadrado menos π A quadrado B é igual a 48π. 48? É, porque deu π B quadrado sobre 4 A menos π A quadrado sobre 4B é igual a 12. O que eu Π. acabei de pôr aqui, né? Exato. Então eu multipliquei tudo por 4 e deu isso. Ah, sim, sim, sim. Ah, muito bem. A coisa é, você já pode fazer a substituição, né? Você pode dizer, por exemplo, que o A é 2B sobre 3, né? De novo, um probleminha de substituição. Ok. Né? Então, vamos lá. E agora vamos lá, vai ficar B, πb ao quadrado A menos π ao quadrado B igual a 48π. Mas esse monte de π corta, né? É. Então corto E π e aí vai ficar B menos A eu posso é agora igual dizer que... a 48, né? Eu Ou posso não? dizer que... Vamos lá, posso isolar o A. O A é 2B sobre 3. Né? Uhum. Então vai ficar B quadrado igual a 2B sobre 3. Menos 2B sobre 3 ao quadrado, 2B igual a 48. Sim. Então vai ficar aqui, vai ser só um monte de número diferente de um para o outro, né? B ao Sim. cubo sobre 3, e aqui vai ficar 4, B ao cubo sobre 9, igual a 48, né? Uhum. E daí começa as continhas estilo médio, ensino fundamental style, né? Para encontrar quem é o B. Vai ficar, multiplica por 3 aqui. Uhum. Passo 9 multiplicando, vai ficar 6b ao cubo menos... Não, 6, isso, 6. 4b, passo 9, 48 vezes 9, não sei quanto é, faz aí. 48 vezes 49 vezes... 9. É 90, não, peraí, quanto que é 90? 450 menos 18, olha só, 450 menos 18 é... Exatamente, 432. Fiz na Exato. calculadora. Tá muito cedo. 2b ao cubo, daí divide por 2,
Daí faz a raiz. Daí qual que é a metade de 432? Não sei, é 2. Metade de 32 é 16. 216. Aí a raiz cúbica disso dá Tá bem, não sei. Tem que fatorar. 6. 6? Dá 6. Ô, louco, bicho, mais do que nunca. Então agora a gente encontra o A. Uma vez que A é 2B dividido por 3, né? Uhum. Então vai ficar 4. E a resposta é 10. Legal. Entendi. Eu vou colocar isso, senão tu vai achar que é fatorial. Beleza. Ok. De boa, de boa. Agora, a outra, eu acho que essa vai ser aqui, pela ordem, era 2. É a do. Que é pra achar a área do quadrilátero. Ai, desculpa. Imagina. É. Esse eu fiz um monte de conta e conta e conta e não saiu. Primeiro eu fui achar os pontos. E aí, a partir dos pontos, eu tentei fazer a área do triângulo PAQ e depois PBQ por determinante, mas não foi. Determinante é legal. Pô, tu É, ter lembrado disso aí. a gente acabou de ter essa aula. E eu lembrei de um Ah, outro exercício que a gente resolveu também, que era por determinante. um de triângulo, né? É, Pode crer, meu amigo, pode crer. Vamos ver então o que rola. usando lá as coisas menos delta sobre 4A e menos B sobre 2A, eu achei que P é 1 e 4 e Q é 2 e menos 16. Vamos com karma. Vamos com karma, vamos com karma. O ponto P e Q são respectivamente vértices. Os vértices são. P e Q são os vértices da função. Tá, ó. Tu tem a coordenada dos 4 pontos? Tu Eu já achou a tenho a coordenada dos coordenada 4 dos 4. pontos? Eu achei. Ah, então me fala aí. Eu achei que A é 0,3, Boa. B é 1,0. B é 0? É. P é 1,4 e Q é 2,16. 2,16? Menos 16. Ah, tá. Menos 16? É, o desenho não tá em escala, então, né? Porque não faria É, muito sentido ele ser menos 16. Tem certeza que tá certo isso? não. O que é um ponto da função azul, né? É, o Q é o vértice da função x² menos 4x mais 3. O delta? Não, vértice dessa O função. vértice. Y vértice é igual ao delta, né? Que é b quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3, dividido por 4 vezes 1. Isso Ah, vai achei meu ficar erro já. 16 menos 12 Vai dar dá 1. 2. Não, 16 menos 12 dá 4, dá 1, é Dá verdade. 4. Pô, tá muito rápida, tá louco. Ah, tem um sinal de menos aqui também, então menos 1. Nossa, errei tudo. E o x. Não, o x eu fiz certo. O x dá menos 4 sobre 2, que é 2. Tá certo. Tá, então talvez teu erro foi só esse, né? É. E agora tu pode fazer o determinante, né? Nossa, eu tava fazendo umas. Pelo amor de Deus, com menos 16, você pode imaginar a lambança que deu. Mas o determinante, ele funciona. Como tu faz o determinante? Que eu tô meio viajando aqui. Eu não lembro, pra falar a Eu verdade. faço. É meio determinante, você põe as coordenadas. Então, por exemplo, seria 0, 3, 1, 4, 2, menos 1. Aí repete 1, 1, 1 e faz meio da determinante. E aí essa é a área. Só que como é um quadrilátero, tem que fazer 2 triângulos e aí somar. Ah, é verdade, né? Por que não? No plano cartesiano, eu acho que esse é o mais fácil do que ficar fazendo a distância entre os pontos. Não E sei, aí. talvez as distâncias entre dois pontos seja bom aqui. Do que ficar. Ah, é Bem, que eu. a questão é
Tu que sabe, né? Tu que sabe. Então, talvez eu faria a distância aqui. Eu vou tentar aqui pela determinante. Eu vou fazer pela distância, tá bom? Daí a gente vê como Vamos é lá. que fica. Cheguei em raiz de 40. Vixe, Maria. A minha área deu -3. Então tem alguma coisa errada. É sempre em módulo, né? Então, o caso não precisa se Em preocupar. módulo. Oh, imbecil, em módulo. Então seria 3. Verdade. Mas qual é a resposta? Deixa eu ver aqui. A resposta desse. A área vai dar 6. 6? Faz sentido, porque pelo que eu tô vendo, se dividir esse quadrilátero em 2, vai dar 2 iguais. Então, 3 vezes 2 dá 6. Tá, Mas então eu por vou, que tá errado as distâncias aqui? mas eu vou, Claro, porque eu não fiz. mas eu vou calcular aqui. Eu acho que eu B, fiz errado alguma P, coisa aqui. Q. Eu fiz a P e a Q. Eu não fiz a P e a Q, eu fiz a B. Fiz a B. Eu sou um jumento. Meio. Era 2 aqui. Amanhã você vai casar, tem que. Falando nisso, eu vou ter que sair 15 minutos antes hoje, tá? Desculpa. Não tem problema. Então tá bom. É um momento extraordinário. Muito obrigado. É um momento que dá um medo do caralho, mas tudo bem. Quando chegar a minha vez, eu acho que o meu namorado vai ficar igual. Então tá tudo Pois é. certo. É treta, cara. Não, fiz certo. Era pra ser 2 mesmo. Não sei o que pode estar errado aqui. Talvez a posição dos pontos, não sei. Bem, se tu encontrou o valor, é o que importa, né? Não sei se eu Próximo. achei, não. Mas, Então talvez os Eu outros acho. pontos estejam errados, tá? Mas o importante é que tu já sabe fazer. Tu percebeu Tá. que teu erro não tá na lógica, né? Tá nessas coordenadas ali. Ao invés de fazer o delta 4AC, eu fiz delta 4BC. Daí já era. É. Vamos pra próxima. Mas, ó, eu recomendaria ali, se tu tiver problema com o determinante, fazer pela distância mesmo, não tem segredo. Sim. Vai dar na mesma, os Eu acho números que são no dia da fáceis. prova, eu faria isso. Ao invés de calcular duas determinantes, como eu tô vendo que é mais ou menos 2 triângulos iguais, eu só faria esse 3 vezes 2 que dá 6 e manda bala. Porque na PUC, matemática só vale meio. Não vale a pena para mim ficar perdendo tempo. Se eu achar uma determinante, eu vou multiplicar por 2 mesmo. Tô nem aí. Tem simetria, né? Por que não? Claro Exato. que pode fazer isso. Então não estaria errado fazer isso. Tem que É. fazer isso. A tabela apresenta o número inteiro de quilogramas de uma massa corporal de 6 jogadores de um mesmo time de vôlei. Pô, os caras são grandes, hein? Sabendo que a maior e a menor massa são parari parará, e que o valor médio e da mediana dessas massas é o mesmo, então a diferença entre a média das massas desses 6 jogadores e a massa corporal do jogador E é de. E aí? Então, eu fiquei na dúvida, porque eu não tenho como saber qual é a mediana se eu não sei um dos valores. E aí, já nisso, eu me perdi. Faz sentido. Mas a média e a mediana são iguais, né? Então vamos começar escrevendo a equação da média. Eu não sei qual é a média, então vou colocar aqui média igual a todo mundo. Vou copiar aqui. A soma desses dá 474, se eu não errei em conta. Dividido por 6, né? Seria 474 mais x dividido por 6. Isso. 474 mais x dividido por 6.
Tá, isso aqui é igual a mediana. Sim, E a mediana é o cara que tá no meio, né? sim. Certo. A maior e a menor massa é o 103,85. Tá bom. Então começa com 103. Ou melhor, com 85 aqui. 103. Opa, isso. Não dá para 87, afirmar né? que não dá para afirmar nada, né, sobre a interrogação. Não. Mas dá para afirmar algumas coisas, né? Será que dá? Não sei. Vamos ver aqui. 474 dividido por 6, só para desencargo de consciência. 79. A média vai ser 79 mais x. Mais x sobre 6, né? Uhum. Caraca, que continha, hein? Não quero olhar porque é massa essa conta aqui. X dividido por 6. Bem, como são 6 caras, né? A mediana vai ser a soma de dois que estão no meio dividido por 2, né? Uhum. Então, Então, provavelmente vai ser a soma de 98 com alguma coisa. por quê? Porque o 98. Ah, não, não dá pra afirmar que o 98 é o terceiro, né? Não dá. Por que a gente afirmaria isso? Não sei. Caraca. E que o valor da média e da mediana é o mesmo. Tá o mesmo. Pô, mas a diferença entre a média das massas de 6 jogadores e a massa corporal. Tá, ele quer a diferença, né? Então ele quer a diferença É. desse negócio aqui. Então, na realidade, o que ele quer, né? Vamos chamar de Y. É o que ele quer, é Y. Então é 79 mais x sobre 6 menos x. O que ele quer é isso aqui. Uhum. É que é 79 menos 5x sobre 6. É isso que ele quer saber. Uhum. Desculpa. Ai, ai, Imagina. ai. Caraca. Vou ter que olhar a resposta. Que droga. É, então, não. Eu achei que eles podiam ter dado mais alguma informação, porque. Provavelmente dá pra fazer com o que tem, né? Mas a gente tá viajando. É. Deixa eu procurar aqui. Cadê essa questão? Não tá no que tu mandou. Na, tá no link, deixa eu ver. A resposta é 4 quilos. Tá. Mas não tenho como fazer, né? Não. Caraca. E eu procurei a internet inteira atrás de uma resolução e não tá. 79 mais x sobre 6. Tem que ser um valor entre 85 e 103. A gente poderia fazer uma desigualdade aqui, né? Hum, Que 85 é menor que essa parada. Menor que o 103, né? uhum, Acho que já é um começo, né? Então a gente pode... Bem, do jeito que eu escrevi aqui é meio bosta, né, para fazer a conta. Então eu vou copiar esse negócio aqui. Já dá para passar o 6 para os dois lados, né? uhum, Então, por exemplo, o x, vamos lá, 85 vezes 6 menos, caralho, 510 menos 474. Não, 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 não. Tá certo isso? Como assim, né? 85 vezes 6, acho que eu errei essa conta. 85 vezes 6 é 510. Daí eu passo 474 pro outro lado. Dá 36. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. essa questão, eu acho Não, que mas eu é porque posso. 85 estaria. Não, mas sim. Não, faz sentido sim. Porque, né, com certeza, né, não vai ser 35, né? Agora, passando pro outro lado ali, vai dar um número gigantossáurico, quer ver? 103 vezes 6 menos 474. O cara com certeza não vai ter 144 quilos, né? O X, é, isso não ajudou muito, né? Mas, qual será a média desses caras, né? Mais 36 dividido por 2, 90.
né? O X90 aqui. Claro, isso não entrega muita coisa do problema, né? Mas X90, né? A gente já tem uma ideia aí do que seria, né? 90. Se fosse o 90, né? 85, 87, 90, 98. Né? Se ele fosse 90, então, a média seria 90 mais 474 dividido por 6 menos 90, né? Dá 4. A resposta é 4? A resposta é 4. Então achei a resposta. É, eu fiz Entendi. aqui, eu fiz os extremos que o X poderia ser e fiz a média deles, né? Uhum. Agora, se eu te dizer que eu sabia que era pra fazer desse jeito, eu vou estar mentindo, tá? Ok. Mas eu entendi, você usou. Se é o valor da média, então aí você substituiu e colocou nos extremos. Se a média e a mediana são iguais, né? Eu posso fazer isso, Sim. então. Posso assumir que vai ser a média, a metade dos extremos. Uhum. Sim, Então é isso. entendi. Beleza. Então, é isso aí. Legal. Caraca, então aqui dá que X, vamos chamar de X médio é 90, a média lá era 94, na verdade o X, né? X, vou chamar de... Sim, a média que saiu dessa desgraça aqui. sim. Esses números é muito bonito, né? É, Tipo, 144,36, né? é. O número redondinho, bonitinho. Beleza. Bom, que bom que eu podia ajudar nessa. Vamos ver. Eu mandei 2 de física, eu acho que a dos tubos eu consigo sozinha. Mas Tem uma dos antepassados do órgão, é o hidráulo, é isso? eu acho que eu prefiro, se a gente puder resolver a outra do experimento realizado ao nível do mar, blá, 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 blá. Tá bom. O experimento é realizado ao nível do mar, qual temos um gás ideal encerrado, recipiente fechado por um pistão exposto ao ar, massa 5 kg, área interna. Dá para achar o volume com isso, né? O gás encontra-se inicialmente essa parada aquecida até tal que provoca elevação de tanto do pistão que se move sem atrito com velocidade constante. Estamos falando de uma alteração de volume. Uhum. A seguir, o pistão é travado. Gás resfriado até que retorne sua temperatura inicial, determine em joules a diferença entre os calores recebido e cedido. Uhul! Então, como é que nós vamos fazer isso aí? Como é Eu que não nós vamos faço a fazer? menor ideia. Bem, tu tem que lembrar que PV é igual a NRT. Eu tive isso essa semana. Isso. Eu tô com uma dificuldade com as fórmulas tão grande que eu baixei um documento de, tipo, 8 páginas de matemática e 4 páginas de física, que é só a fórmula para eu ficar olhando para lembrar, porque essa parte tá bem difícil. A merda aqui é que eu não sei qual é o que a massa vai ajudar, sacou? Porque, Então, claro, ela tem a ver com o número de mols, né, a princípio. sim. Mas daí deu ruim, porque como é que eu vou tirar dessa massa aí o número de mols? Não sei, sacou? Ele devia ter dado. Se precisar realmente disso, ele poderia ter dado mais coisas. Mas talvez Sim. não precise. Porque a gente tem também a equação de estado, né? Que PVT igual a PVT. PVT Povotor, né? É. Que é como Só tu e uma chama. outra aluna minha aí. Mandou É essa coisa esses de dias São da Paulo. Cinderela. É. Deve ser o mesmo professor, sei lá. Não, é coisa de São Paulo mesmo. Todo mundo usa esse. Então tá É. bom. Show de bola. Então a coisa é que ele tava com uma pressão. O gás inicialmente se encontra e foi para outra coisa e eleva-se. Tá, mas até que ponto a gente pode afirmar que é uma coisa move-se sem atrito e com velocidade constante? Será que isso é suficiente para eu afirmar que a pressão é constante nesse processo? Talvez, né? Porque se a pressão é força sobre área e a velocidade é constante, significa que não tem força. Vamos dizer assim.
Então não tem pressão, né? Então a gente pode dizer que a pressão é constante, assim, naquelas, né? Naquelas. Velocidade. Já vou. Velocidade, volume, né? Volume aqui, a área interna é um cilindro, né? Então, da área interna a gente consegue tirar qual é a área desse cilindro, né? Qual que é o volume. Área interna. O que ele quer dizer por área interna? Ele quer dizer da área lateral, eu acho, ele tá dizendo. É, assim. também acho. Então, tu tem que Então lembrar que a área seria. lateral de um cilindro é isso aqui. Opa. É Claro. um retângulo e 2 círculos, né? Não, tu não vai considerar as tampas, tá? Porque ele falou, Não? se ele falou área interna, eu acho que a gente tem que desconsiderar as tampas. Tá. Eu acho. Senão até seria mais trampo aqui e tal, né? Eu acho que não tem que considerar. Putz, aí Acho que ainda fica mais. triste. Tá falando que o cilindro é aberto? Não. Daí teria que considerar, né? Putz, eu não sei, cara, se tem que considerar ou não, que vai dar muito trabalho considerar isso. Sim. Mas vamos considerar, né? Vai dizer que a gente não é vagabundo. Beleza? Daí o volume. Porque se não tivesse isso, seria simplesmente uma coisa que dá para colocar próprio aqui. Por isso que eu não queria colocar, Sim. sabe? Daria para colocar 2πr vezes o H1, porque o que muda de um para outro é a altura. Dividido pelo T1 igual a 2πr. Porque o raio não muda, né? Quem tá mudando é a altura de um para o outro. É. H2. Por isso que eu não vou considerar, tá? Uhum. Então nós até corta tudo aqui, tudo cortado. Ele não falou do raio, né, cara? Então vamos considerar. Mas ele falou área interna, né? Sim. Então, daí tá, mas aqui tu já tem então uma relação, né? Ó, tu poderia encontrar a altura, que eu infelizmente tem que finalizar, tá? Daí tu, enquanto Sim. tu tem as duas temperaturas ali que tu tem que passar para Kelvin, tá bom? Ah, isso da temperatura em Kelvin é um saco. É só somar Mas ele deu um número 253. legal. Os números são bonitinhos, isso. E, pô, acho que o caminho é por aí, tá? Tá bom. Daí eu não sei se eu conseguiria. Agora, determine em joule a diferença de calor recebido. Tu tem que lembrar que ΔU igual a Q menos W, né? Sim. O calor recebido é esse Q aqui, beleza? Beleza. Daí o trabalho está associado com a variação de volume. Por isso que tu vai usar o P. Trabalho igual a P ΔV. Beleza. E bem, o ΔU, cara, ele tem até alguma coisa assim. Ele pode ser o NR 3 meios de NRT. Uhum. ΔT, na real. Entendi. Daí tu tem ΔTs, né? Sim. Daí tu pode encontrar o calor dessa forma também, tá bom? Se faltar informações, tu volta ali pra equação dos gases ideais e pronto. Tá bom. Tá bom? Eu vou Por tentar desculpa. resolver, aí se eu não conseguir, na segunda-feira a gente começa por aí, pode ser? Claro, ou me manda que eu te dou umas ideias, beleza? Beleza. Então tá bom. Tchau, Então, tchau. Valeu. bom casamento. Obrigado.